Bom dia, como vocês estão? Sejam bem-vindos à segunda aula, nossa segunda videoaula, que vai tratar mais especificamente do realismo no Brasil. Se na primeira nós demos aquela introdução geral das concepções, das ideias, das correntes de pensamento que formularam e que vieram a descambar nesse movimento realista do século XIX, nessa aula nós vamos nos deter mais especificamente no realismo aqui no Brasil, ou seja, nós precisamos primeiro ter uma ideia do que ocorria no século XIX, especialmente a finalização do século XIX, né, a partir dos anos 50, 60, para ver por que e como esse movimento se deu, floresceu e se desenvolveu aqui no nosso país, tá? Por isso eu dividi nossa videoaula em 3 partes. Na primeira nós vamos passar bem rapidamente, é preciso que vocês leiam melhor as referências bibliográficas que eu pus no roteiro, né? De onde eu tirei todas essas reflexões, porque esse trabalho de detalhamento vai ser feito por vocês nas leituras, né? Então a minha apresentação aqui tem que ser rápida, né? Nós vamos passar na primeira parte nas questões econômicas, políticas que envolveram, né, esse momento. Na segunda, eu queria tratar com vocês um pouquinho mais o lugar do homem de letras. Eu chamo homem de letras por quê? Porque não só o escritor literário, mas os estudiosos, né, da sociedade, da literatura, né, como é que eles se organizaram diante de tanta mudança. Porque o impacto dessas novas ideias chegando no Brasil foi tão grande, tão forte, que vai levar a uma mudança de regime político, né? Nós passamos nessa fase do império, 2 impérios que vivemos, né, para a república, né, para o regime republicano. E tudo isso não teria ocorrido com certeza sem todas essas ideias que vieram da França, né? De fato, nós importamos essas ideias da França, especialmente da França. Tivemos bastante influência também da Inglaterra, mas especialmente da França, tá? Quais ideias? Aquelas que nós vimos na vídeo aula 1. Determinismo, positivismo, darwinismo, socialismo e tudo mais, tá? Então, há esse arcabouço de ideias que a gente pode resumir em razão, né? Deveria ser tudo pensado e as perspectivas tinham que vir pela razão, ou seja, pela ciência, né? E também as questões sociais, né? Que já começavam a incomodar os vários países da França, tá certo? Por fim, nós vamos ver um terceiro item que eu chamo de o realismo no Brasil na metade do século XIX, em que se apresenta de maneira mais ampla as questões literárias propriamente ditas, né? De fato, a nossa leitura mesmo, a análise dos textos se dará na próxima aula, quando nós formos estudar com mais detalhe o nosso grande autor da época e talvez o maior de todos os nossos autores literários, que é Machado de Assis. Bom, pessoal, para começarmos, eu gostaria de ler com vocês uma citação de Silvio Romero, uma citação um tanto quanto longa, mas eu acho que apresenta bem, a partir da perspectiva de um dos autores da época. Silvio Romero foi um dos grandes críticos literários da época, um dos grandes intelectuais da época. Chegou a ser, inclusive, poeta, né? Ele se iniciou como poeta, né? E eu acho que traz aqui bastante elementos para que vocês tenham um panorama preciso do que ocorreu na época, tá? Então vamos lá. A citação ela estava no Bose, naquele capítulo que eu indiquei para vocês. O decênio que vai de 1868 a 1878
é o mais notável de quantos no século XIX constituíram a nossa vida espiritual. Quem não viveu nesse tempo não conhece, por não ter sentido diretamente em si as mais fundas comoções da alma nacional. Até 1868, o catolicismo reinante não tinha sofrido nestas plagas o mais leve abalo. A filosofia espiritualista, católica e eclética, a mais insignificante oposição. A autoridade das instituições monárquicas, o menor ataque sério por qualquer classe do povo. A instituição servil e os direitos tradicionais do feudalismo prático dos grandes proprietários, a mais indireta opugnação. O romantismo, com seus doces, enganosos, encantadores cismares, a mais apagada desavença reatora. Veja que ele coloca aqui vários elementos, né? Ele começa pelo catolicismo, que até então tinha uma função até política na sociedade brasileira, né? Não só política, inclusive econômica. Para vocês terem uma ideia, o casamento civil, o registro civil se dava na igreja, quer dizer, não havia casamento civil, registro civil, era a igreja quem organizava isso a seu modo, né? Então a igreja católica, nessa fase, começa a sofrer alguns prejuízos, né? Inclusive vai ser o momento em que o Estado vai se separando da religião, vai tomando conta dessas organizações sociais, né? E a igreja começa a ter um papel, digamos, secundário, né? Depois ele vai falar, né? Depois que ele fala da igreja, ele fala da monarquia, né? A monarquia nossa, pensando somente no Brasil, né? Ela começou em 1822, como vocês sabem, né? E ela era muito forte. É impressionante, quase sem resposta, né? Como o Brasil, sendo esse país tão grande, tão diverso, né? De regiões com características próprias, não tenha se esfacelado como o resto da América Latina, né? Veja que a Espanha não conseguiu essa unidade, essa centralidade de poder, né? E isso com certeza se deve ao Império. Nós tivemos 2 imperadores muito fortes. O primeiro, Dom Pedro I, que era um político muito audacioso, muito autoritário, muito forte, que não deixou, né, naquele momento que o Brasil fosse se tornasse vários países. O segundo, aliás, voltando ao Dom Pedro I, isso chega a ser até irônico, né? Porque ele nos libertou de Portugal, mas ele era o herdeiro do trono português. E alguns anos depois da nossa independência, ele volta para Portugal para assumir esse trono, né? Que naquela ocasião havia sido usurpado pelo tio. Então, é uma libertação assim meio irônica, né? Fomos libertados pelo nosso próprio colonizador. E o Dom Pedro II, que assume em 1840, uma pessoa que tinha uma grande vocação para intelectual, né? E que comungava com todas as ideias liberais, era muito afeito à ciência, às artes, né? Então, nós tivemos 2 imperadores que a gente pode considerar que eram iluminados, assim, no sentido do iluminismo, né? Que eram liberais, até um certo ponto liberais, né? E ele chega a falar, né, voltando aqui à citação do Romero, das grandes propriedades, né, dos latifúndios, que ele chega até a falar do feudalismo prático dos grandes proprietários, né? Porque tinham muito poder econômico, mas muito poder político e de decisão de Estado ali também, né? E também ele fala da literatura, né? O romantismo com seus doces, enganosos, encantadores, cismares, era a literatura oficial da época.
Tudo tinha adormecido à sombra do manto do príncipe feliz que havia acabado com o caudilismo nas províncias da América do Sul e preparado a engrenagem da peça política de centralização mais coesa que já uma vez houve na história de um grande país. Como eu disse, é bastante espantoso o fato do Brasil ter continuado a ser um país só, né? De repente, por um movimento subterrâneo, pensa, olha o termo que ele usa, subterrâneo, que vinha de longe, ou seja, não foi um movimento nosso, não veio da gente, né? Veio da França, né? A instabilidade de todas as coisas se mostrou e o sofisma do império apareceu em toda a sua nudez. E aí ele vai dizer que o primeiro movimento que levou a esse estremecimento dessa estabilidade sofista, ou seja, falsa, né, foi a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai estava ainda a mostrar a todas as vistas os imensos defeitos de nossa organização militar e o acanhado de nossos progressos sociais, desvendando repugnantemente a chaga da escravidão. A Guerra do Paraguai foi um trauma nosso. Em primeiro lugar, ela quebrou o país. Economicamente, nós ficamos à deriva, porque houve um gasto extremo, como em toda guerra, né? E também é uma guerra que foi minando a quantidade de soldados que tínhamos, e aí o exército se voltou a intimar, né, os negros, homens livres muito pobres, mostrando, né, como uma classe social mais baixa, né, acaba sendo crucificada nesse momento, né? Então, a questão dos cativos, dos escravos, né, se agita e logo após é seguida a questão religiosa. Tudo se põe em discussão. O aparelho sofístico das eleições, o sistema de arroxo das instituições policiais e da magistratura e inúmeros problemas econômicos. O Partido Liberal, expelido grosseiramente do poder, quando começam essas insatisfações, né, o poder vai lá e fecha aquele partido que era, digamos assim, de oposição, o Partido Liberal. Comove-se desusadamente e lança aos quatro ventos um programa de extrema democracia, quase um verdadeiro socialismo. Aí chegam aqui as ideias liberais que vinham da França desde a Revolução Francesa, né? Liberdade, fraternidade, igualdade. O Partido Republicano se organiza e inicia uma propaganda tenaz que nada faria parar. Veja só, em pleno império surge um partido republicano, ou seja, que queria a derrubada da monarquia, né? Por que esse partido se manteve, né? Um partido de feroz oposição. Porque, de fato, ele não era um partido que tinha somente os intelectuais inspirados por essas ideias modernas. Ele era um partido que tinha grandes cafeicultores, grandes proprietários que produziam café, ou seja, que levavam a economia do país naquela época. Então, realmente, o império estava muito de dentro, essa fragilidade, né? Na política, é o mundo inteiro que vacila. Aí agora ele vai falar das questões do pensamento, né, das ideias que corriam na época e que levaram, né, a essa situação de desgaste do império, mas também de renovação para um lado mais liberal, né? Nas regiões do pensamento teórico, o travamento da peleja foi ainda mais formidável, porque o atraso era horroroso. Hoje, depois de mais de 30 anos, hoje que ele diz ali o início do século XX, né? Hoje que são elas correntes e andam por todas as cabeças, não tem mais o sabor de novidade, nem lembram mais as feridas que, para as espalhar, sofremos os combatentes do grande decênio. Aí ele vai citar aquelas teorias que a gente viu na vídeo aula 1, né?
positivismo, evolucionismo, darwinismo, crítica religiosa, naturalismo, cientificismo na poesia e no romance, folclore, novos processos de crítica e de história literária, transformação da intuição do direito e da política. Tudo então se agitou. E aí, essa última parte é bem interessante. Ele fala assim: e o brado de alarma partiu da escola de Recife. A escola de Recife era o grupo de intelectuais, estudiosos, acadêmicos, artistas, a qual ele, Silvio Romero, pertencia, né? E era uma escola, né, vamos chamar de escola, não de um movimento, que pregava fortemente adesão à ciência, né? Então, ele vai dizer que esse ar de renovação que acabaria virando não só uma revolução de ideias, mas um movimento político que descambaria na finalização do Império e na proclamação da República. Para o Silvio Romero, surgiu na escola de Recife. Vamos ver se ele está certo, né? Ou se ele está tentando valorizar o seu próprio grupo. Bom, antes disso, vamos dar uma olhada no que ocorria na economia do Brasil, né? A partir de 1850, vai haver uma mudança no foco da economia brasileira. Porque em 1850 é promulgada uma lei que extinguia o tráfico do escravo africano. Em outras palavras, já se caminhava para uma abolição da escravidão, mas de maneira muito lenta. O Brasil era escandalosamente, naquele momento, o último de todos os países descobertos ali na América que ainda mantinha a escravidão, né? Essa mancha negra no nosso passado, né? Essa mancha horrorosa e inexplicável, né? Inexplicável fazer um outro ser humano de escravo. Então, ao invés deles abolirem a escravidão, primeiro eles aboliram o tráfico de escravos, né? Então, quem tinha escravo tinha, quem não tinha não iria ter mais, não ia chegar mais escravo aqui. Só um detalhe, os escravos começaram a chegar no Brasil em 1530, somente 30 anos depois da descoberta do país. Então, vejam, depois de 1500... que os portugueses chegaram no Brasil, eles não chegaram e já foram colonizando, montando cidades, propriedades. Não, eles levaram um tempo para isso. Aí tentaram escravizar os indígenas, né, as pessoas que viviam na terra. Não conseguiram, tiveram muita dificuldade para isso. Aí o que fizeram? Começaram a trazer os africanos para trabalhar aqui como escravos, né? Então, de 1530 a 1888, nós temos muitos séculos de escravidão, né? Então, em 1850, com essa lei que extinguiu o tráfico de escravo, começa a decadência da economia do açúcar, né? E vai fortalecer a economia do café. Por quê? Quem trabalhava no café começa a ser os imigrantes da Europa, né, especialmente os italianos, que não eram escravos, eram assalariados, apesar de um regime tão escravista quanto, né? Mas então a economia passa, né, de trabalho escravo para trabalho assalariado, e ela muda de eixo, né, do eixo do norte, né, ela vai para o eixo do sul. Da mesma forma, as ideias modernas, de modernidade, começam a chegar no país, né? A partir dos anos 50, a gente vê no Brasil um processo de modernização capitalista, né? Isso vai se dar especialmente no cuidado que eles tiveram, no investimento com transporte. A rodovia União Indústria do Rio de Janeiro a Juiz de Fora vai aparecer nessa época. Em 1855, veja, a gente hoje até conhece essa rodovia, essa ferrovia, mas a gente nem imagina que ela é tão antiga, né? 1855 é inaugurada, né,
começa-se a construir, aliás, a Estrada de Ferro Dom Pedro II, que com a República, é lógico, mudou de nome para a Central do Brasil. E também aqui no Nordeste, em Pernambuco, começam-se a construir ferrovias, especialmente com capital inglês. Nessa época, os ingleses fizeram um investimento não só nesses processos de modernização, mas também no sistema financeiro. Então, alguns bancos fortes do país eram ingleses, né? Os ingleses faziam dinheiro aqui com essa economia que estava se modernizando, né? Veja só, de 1880 a 89 desembarcaram 453.781 imigrantes, né? É engraçado que em 1874 chega a primeira leva de italianos. Só que eles são tão maltratados aqui que em 1885 o governo italiano divulga lá uma circular dando um alerta aos italianos que queriam vir para o Brasil, dizendo que aqui eles seriam tratados quase como escravos, né? Então desaconselhando essa imigração. Tá? E com tudo isso, que parecia que o Brasil estava com uma economia muito forte, né? Houveram vários abalos, né? O principal, como eu disse, foi a Guerra do Paraguai, né? Que realmente enfraqueceu bastante a economia, mas também, como todo sistema capitalista, há aqueles momentos de estremecimento, né? E que acabou esvaziando realmente esse processo que vinha muito rápido de modernização. Para vocês terem uma ideia, em 1898, né, 9 anos depois da proclamação da República, o Brasil pede moratória aos credores estrangeiros. Ali já começavam as primeiras tentativas de industrialização. Então, a nossa dívida externa ela é bem antiga, né? Ela é bem antiga. Veja que nessa época nós já estávamos, né, nas mãos dos estrangeiros. Vocês vão ver que eu dou algumas pausas, de vez em quando eu preciso tomar água, né? E vocês estão vendo que minha voz também, ela não está na melhor forma, né? Bom, o segundo item que eu queria discutir com vocês era a respeito da escravidão, né? É impossível você falar do século XIX sem falar da escravidão. Isso vai ressoar muito forte na literatura e será uma cobrança que o Machado de Assis vai receber dos seus contemporâneos, né? Ele sendo mulato, sendo pobre, por que não escreveu sobre a escravidão? A resposta a isso vai ser dada muitos anos depois, aqui no século XX, lá para os anos 70, 80, com um crítico literário chamado Roberto Schwartz. Esse vai ser um texto que nós vamos ler. Hoje eu chego a mencioná-lo, mas na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre esse livro, esse texto do Schwartz, que se chama As Ideias Fora do Lugar. Agendem aí para ler, porque é um texto que merece ser discutido bem detalhadamente, que vocês terão que ler com certeza mais de uma vez, tá? Bom, para iniciar esse tópico, eu queria lembrá-los de um autor, de fato um grande intelectual, diplomata, político, né? Uma pessoa que tinha um grande dom da oratória, um dos nossos grandes representantes de uma intelectualidade aristocrática, que é o Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, ele, como vocês já devem se lembrar, ele é até autor de um livro chamado O Abolicionista. Ele foi um desses intelectuais, desses homens de letras, como eu estou chamando, mais dedicado à luta contra a escravidão. No livro Minha Formação, que é um livro autobiográfico, em que ele retoma, né, alguns episódios da vida dele, ele tem uma frase que sempre me impressionou muito. É uma frase que vocês vão ver que, apesar de estar escrita num livro de memórias, é uma frase escrita de uma maneira muito literária, muito até emocionante, impactante emocionalmente, né? E eu gosto muito dessa frase, por isso eu quis trazer aqui para vocês. Vou ler aqui com vocês, tá?
a escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Essa primeira frase já é terrível, né? A nossa característica nacional é a escravidão. E ele diz que permanecerá por muito tempo. E não sei, os acontecimentos atuais levam a gente a imaginar que é isso mesmo, né? Outras formas de escravidão, né? Mas ainda assim, nossa característica íntima, né? Ela espalhou por nossas vastas solidões uma grande suavidade. Nesse livro ele diz que uma das características do brasileiro é a solidão. Seu contato foi a primeira forma que recebeu a natureza virgem do país e foi a que ele guardou. Como eu disse, os escravos chegaram no Brasil no início dele, quando ele estava começando a se fazer como país, né? Como um país povoado. Ela povoou como se fosse uma religião natural e viva, com seus mitos, suas legendas, seus encantamentos. Insuflou-lhe sua alma infantil, suas tristezas sem pesar, suas lágrimas sem amargor, seu silêncio sem concentração, suas alegrias sem causa, sua felicidade sem dia seguinte. É ela, o suspiro indefinível que exalam ao luar as nossas noites do norte. Um belo trecho, né? E assim, muito marcante também, muito triste, né? Ele está dizendo que a escravidão, o nosso país é marcado, é povoado, é caracterizado pela escravidão. No século XIX, havia tantos escravos no país que 30% da população eram escravos, né? O Pacheco, João Pacheco, que é um dos autores que eu consulto, né, e que eu peço a vocês aí que vocês também leiam, né? Ele vai dizer que a campanha abolicionista ela vai se acelerar a partir de 1871, né? A partir de 1871 que se começa a ter notícias de artigos, livros e também ali dentro da política tentativas de aprovação de leis, né? Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos como fato histórico que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea que libertava os escravos no Brasil em 1888. Mas 4 anos antes, em 1884, o Ceará e o Amazonas já decretaram a libertação dos escravos, né? Então, eles se anteciparam a esse movimento nacional, tá? Bom, em 1888, né, como vocês sabem, nós temos a Lei Áurea que vai libertar os escravos, né? E para onde foram os escravos? Foram para cidades, especialmente cidades grandes, São Paulo e Rio de Janeiro. Pensem nisso, porque quando vocês estiverem lendo o Cortiço, isso vai ser bastante significativo. É lógico que essas grandes cidades não receberam de braços abertos os ex-escravos, né? Pessoas muito despojadas de posses. O que eles tinham? Eles tinham sido escravos a vida inteira, né? Não houve uma preparação para isso, né? O Estado não se preocupou. Vocês estão livres, agora se virem, né? Então, começa aí os grandes problemas das grandes cidades, né? Onde colocar um grupo bastante extenso, numerosíssimo de pessoas despojadas, né? Hoje nós temos as favelas, né? Que vieram, inclusive, desse momento. Da mesma forma, o fato de a Lei Áurea ter sido aprovada impactou muito as oligarquias, né, os grandes proprietários, porque o escravo, ele não era gente, ele era uma propriedade. De repente o Estado fala, vocês não têm mais essa propriedade,
e eu não vou te dar nada por isso, não vai haver nenhuma. Eles queriam até que o Estado desse uma compensação a esse respeito, né? Então, com certeza, a República foi proclamada principalmente pela insatisfação dos grandes proprietários por perderem os escravos, né? Então, o Melchior vai explicar bem isso. O Melchior tem assim, consegue fazer uma explanação dessa época muito interessante, tá? Então começa aqui uma grande insatisfação, né? E aí automaticamente a gente tem que falar da política da época, né? Bom, lembra que eu falei que surgiu um partido chamado Partido Liberal? Eles tinham até um jornal chamado A Opinião Liberal, né? E nesse jornal vários intelectuais publicavam, né? Inclusive o Joaquim Nabuco. E o tema da abolição era praticamente uma obrigação do intelectual. O Joaquim Nabuco fala assim, que o tema da abolição é a opção ideológica do homem culto. Ou seja, se você é escritor, se você é crítico, se você de alguma forma exerce alguma atividade intelectual, é um historiador, trabalha com textos políticos, né? Você obrigatoriamente, aquele que tinha um certo nível intelectual, obrigatoriamente teria que ser abolicionista, né? Bom, em 1889, vocês sabem, cai a República e começa-se uma república militar que vamos chamar assim de coronéis, né? Que vai durar muito tempo, até 1894, quando de fato o primeiro presidente civil sobe, né? Que é o Prudente Moraes. Quando os intelectuais planejaram a República, porque queriam trazer para o país uma perspectiva mais livre, mais liberal, pensem bem nessa palavra, liberal, tá? Isso, ideias liberais. Quais são as ideias liberais? É o anti-escravagismo, né? Anti-monarquismo, tá? Então eles queriam a República, queriam o homem livre, queriam uma sociedade mais democrática, né? Voltando aqui, em 1894, Prudente de Moraes se torna o primeiro presidente civil, porque os intelectuais planejaram o golpe da República com o apoio dos militares, mas os militares deveriam fazer uma transição rápida para um governo civil eleito, só que eles não fizeram, né? Eles ficaram muitos anos antes de entregar o poder para o Prudente de Moraes em 1894. Prudente de Moraes era cafeicultor, veio justamente daquele partido republicano que eu disse para vocês. Para vocês terem uma ideia, o Floriano Peixoto, que era o militar presidente anterior, né, ele sequer compareceu à posse do Prudente de Moraes. Ele, assim, estava bastante contrariado com isso, né? Mas lembrando aqui, gente, a República ela foi proclamada, mas não foi consenso geral, né? Em 1892 teve uma revolução federalista no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul teve bastante dificuldade para admitir a República, né? Porque eles eram monarquistas, né? E obviamente vocês se lembram de Canudos, né? A Revolução de Canudos, em 1897, que deu muito trabalho para a República, né? A República dizia que era científica, que era moderna, né? E naquela região, né, ela não soube muito bem o que fazer. Foram 5 campanhas do exército para derrotar as pessoas locais que não tinham nenhuma aparelhagem, né? Então, foi um contraste que já mostrava que a nossa república não era aquilo que foi idealizado. Um dos livros que vai contar isso e que é obrigatório para o aluno de letras, é obrigatório para quem quer, né, estudar,
mostrar conhecimento sobre o Brasil é Os Sertões, do Euclides da Cunha. Os Sertões vai mostrar bastante, de maneira detalhada, esse desencanto da República, porque o Euclides da Cunha era republicano. Tem um evento que ocorre quando ele era bem jovem e ele estava lá ele foi engenheiro, né? E a faculdade de engenharia era ligada com a academia militar. E ele era estudante e recebeu a visita do imperador Pedro II. E eles que eram republicanos, o grupo dele, tinham planejado não apresentar armas para o imperador. Só que no momento todo mundo ficou com medo e só ele que não apresentou, né? Só ele que protestou junto ao imperador, né? Então ele era um republicano conhecido, ele era um republicano bastante convicto e foi até Canudos para cobrir como repórter do Estado de São Paulo, que na época já existia, né? O Estado de São Paulo é um jornal bem antigo, e ele vendo o procedimento do exército e vendo tudo aquilo, ele acaba mudando de ideia e percebendo que a República foi um grande engodo, né? Que não era nada daquilo que os intelectuais planejaram. Acho que nessa transição do Império para a República, os intelectuais foram os que mais se enganaram, porque eles fomentaram a República. Eu cito aqui no meu texto o Benjamin Constant, né? Benjamin Constant, ele era um professor. A gente não imagina o tanto que um professor pode influenciar, né? Ele era um grande professor e ele tinha uma certa raiva do imperador, né? Porque o imperador não tinha, apesar dele ter sido professor dos filhos do imperador, o imperador não tinha nomeado ele para o Colégio Pedro II. Até hoje existe, né, o Colégio Pedro II. É um dos nossas instituições escolares mais antigas. E aí ele, além disso, muito liberal, republicano, né? E os estudantes dele, que eram militares, amavam ele, amavam. E ele acabou sendo muito importante para influenciar esses estudantes no momento da transição da República, né? Que foi feita pelo Exército, né? Pelas Forças Armadas. E quando a República veio, ele até ganhou um cargo, né? De o que seria hoje um ministro da Educação, que durou pouquíssimo, porque a República não queria saber mais das ideias liberais depois que ela tomou o poder, né? Quem tem o poder não quer saber de ideias liberais, esse é o fato, né? Bom, vamos para a segunda parte, eu já até entrei nisso, né? Então vou falar um pouquinho mais rápido. Esse intelectual, esse homem de letras, como ele se portava na época, né? Então a grande conversa é essa, ele tinha que ser um homem liberal, tá? Havia nesse momento, gente, uma grande mudança de público. O público não era mais o aristocrata, não era mais aquele homem viajado para a Europa, mas o público que ia ler os jornais era a classe média, né? Então isso fez com que a literatura mudasse muito também. Pensa o seguinte, a maior parte dos livros do Machado de Assis foram escritos em episódios publicados no rodapé de um jornal. Né? Os jornais tinham isso, as grandes notícias de economia, de política, sociais vinham, né, na folha, e embaixo no rodapé vinham manifestações literárias, né? Então todos esses livros que a gente está estudando, eles foram publicados em rodapés, né? O primeiro livro do Machado de Assis, que não foi publicado anteriormente em jornal, foi Dom Casmurro, isso só em 1900, tá? Que eu queria comentar com vocês mais especificamente? Nessa época, eu digo década de 70 do século XIX, nós temos dois grandes centros de ideias liberais.
No Ceará, aquilo que eles chamaram, olha só o nome, Academia Francesa do Ceará. Francesa. É lógico que eles estavam admitindo essa influência dos pensadores franceses, né? Essa academia francesa vai propagar especialmente as teorias do Taine, determinismo, lembra? O Comte, o positivismo, e o Spencer, que também é todo dedicado à ciência, né? Em Recife, lembra a citação do Silvio Romero, né? Silvio Romero vai citar a Escola de Recife. E, de fato, a Escola de Recife teve muita, mas muita influência, muito impacto no pensamento dos autores, né? Ela foi criada por Tobias Barreto. Eu não sei se vocês se lembram quando viram o romantismo. Tobias Barreto era o grande inimigo do Castro Alves, né? Eles tinham aqueles desafios oratórios, mas depois Tobias Barreto deixou a poesia de lado, deixou essa vida acadêmica e se centrou mais nos estudos das ciências, né? E o Silvio Romero foi aluno dele e teve grande influência do Tobias Barreto, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês sobre essa parte, que nesse momento a literatura era muito política e o político era muito literário. Eu já dei o exemplo do Joaquim Nabuco, né? Joaquim Nabuco, ele é de Recife, de uma família de latifundiário. O pai dele foi senador do Império. Então ele vinha de uma classe muito aristocrática brasileira, né? Mesmo assim, ele era um monarquista liberal e abolicionista, né? Então ele achava que o Brasil precisava ainda ser regido por uma monarquia, justamente porque ele pensava que a monarquia ia trazer essa centralidade que o Brasil precisava, mas ele tinha, né, essa ideia de que teria que ser uma monarquia liberal, abolicionista, com direito a votos e coisa e tal. Outra pessoa que se destaca, outra intelectual, não exatamente na literatura, mas que tem textos que são praticamente literários pela grande habilidade linguística, né? Mas com teores políticos, é o Eduardo Prado. Eduardo Prado, de uma família de cafeicultores bastante rico. Os Prados praticamente eram os maiores cafeicultores do Brasil. Em São Paulo, a grande riqueza de São Paulo, né? E chegaram ao século XX, né? Se vocês forem estudar a Semana da Arte Moderna, vão ver que quem patrocinou a semana foi o Paulo Prado, né? Que é parente aí do Eduardo Prado. O Eduardo Prado, como um moço muito rico, ele não morava no Brasil, ele viajava pelo mundo afora, ficou muitos anos no mundo afora, né? Foi amicíssimo de Eça de Queiroz, inclusive não é fato, né, confirmado, mas tudo indica que no romance As Cidades e as Serras, o personagem principal, o Jacinto, foi baseado no Eduardo Prado, ou seja, um homem muito rico, muito intelectual, muito afinado com as questões modernas, a ciência, né? E uma espécie de um dandy, né? Um cultor da beleza, né? E que na figura do Eduardo Prado aqui no Brasil ainda teve uma discussão política. O Eduardo Prado tem textos políticos que eu acho bem interessantes. Veja só, ali na época da transição da República, o Eduardo Prado viu a República não como um processo liberal, modernizante do país, como se propagava, mas ele viu como uma ditadura militar. Ele chegou a escrever um livro chamado Fastos da Ditadura Militar no Brasil, que não foi publicado no Brasil, né? Mas foi publicado em 1890, ou seja, um ano depois da República, né? Menos, porque a República foi proclamada em novembro de 1889. Mas foi publicado em Paris, né? Porque não seria possível aqui. Hoje nós encontramos esse livro assim é bem acessível, tem na estante virtual. Da mesma forma, aquele momento em que houve um endividamento do país,
o Eduardo Prado vai falar que nós estávamos sendo colonizados economicamente pelos Estados Unidos. Ele tem um outro livro que se chama A Ilusão Americana. Bom, então vocês vejam que nós tínhamos intelectuais muito preparados, muito aristocráticos, que entendiam bastante dessas teorias que fomentaram o realismo, né? E que nessa fase agitaram as ideias do país. Bom, vamos para a última parte, o realismo propriamente dito, né? O realismo no Brasil, ele veio dessas ideias, dessas brigas, né? Mas ele teve dois precursores. O primeiro eu cheguei a comentar no vídeo 1, que é Memórias de um Sargento de Milícias, foi publicado nos anos 50, de um médico, Manuel Antônio de Almeida. O Manuel Antônio de Almeida fez só esse livro, depois ele morreu. Então, muitos críticos dizem que ele teria sido um grande autor, mas que não houve tempo para isso, né? Memórias de um Sargento de Milícias, ele já tem várias características realistas. Ele parte de um cenário cotidiano, ele parte de um grupo social que não é rico, né? O Pacheco, inclusive, chega a falar que ele é a manifestação autêntica da concepção da vida brasileira. E realmente, Memórias de um Sargento de Milícias, ele tem um personagem principal cheio de defeitos, ele tem uma narrativa, né, que é muito da realidade, né? E ele inclusive tem um personagem histórico, que é o Vidigal, que é o chefe de polícia que ele coloca lá, né? E que ele traz características assim de corrupção. Então tem até essas denúncias, né, sociais, desse trânsito político de influências e coisa e tal. O segundo livro, de 72, 1872, ou seja, antes daquilo que seria o início do romance realista brasileiro, que é 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Que vocês devem ver o filme, né? Eu estou pedindo que vocês vejam o filme. A leitura eu pedi do Dom Casmurro. Foi escrito pelo Visconde de Toné. O Visconde de Toné, ele era engenheiro, ele era um homem da ciência, né? Então, portanto, ele traz para esse livro uma visão naturalista. Lembra que o naturalismo é o romance realista que está empenhado em demonstrar uma teoria científica, né? É um livro extremamente regionalista, que vai mostrar o papel da mulher, a mulher sendo totalmente protegida pelo patriarcado, né? Ninguém pode chegar perto dela, ao mesmo tempo que tem uma historinha, um romance ali, né? E engraçado, nesse texto, o Toné coloca um personagem que é um cientista alemão, um botânico alemão. Então vejam o impacto já do naturalismo em 1872 na nossa literatura, né? Veja que nada surge de um dia para o outro, mas essas ideias. Bom, voltando aqui. Mas e o realismo propriamente dito, tá? Eu trouxe 3 leituras aqui dos nossos historiadores de literatura, né? É um consenso que Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, inaugura esse novo momento em que há uma crítica social, há uma visão para o exterior. Mas Machado de Assis é um gênio, né? Então, se você for comparar um livro do português Eça de Queiroz, realista, digamos assim, O Primo Basílio, com o Dom Casmurro do Machado de Assis, você até duvida que Machado de Assis é realista, porque ele tem um estilo próprio, ele pega do realismo que ele quer, né? Mas ele imprime uma visão própria disso. Mas sem dúvida, Memórias Póstumas de Brás Cubas tem várias questões do realismo, como por exemplo o adultério. O adultério é um dos temas mais fortes do realismo. A crítica social, e um autor assim, um narrador ali, com uma visão bastante crua, né? Cruel da realidade.
Bom, três visões aqui do realismo. Começo com a Pichl, né, Luciana Steniano Pichl, História da Literatura Brasileira. Ela vai chamar a atenção para que o realismo aqui no Brasil ele se dá muito como uma oposição ao romance romântico, tá? Olha, eu me esqueci de falar algo que eu vou colocar aqui. Quando se fala em realismo, naturalismo, a gente fala muito mais, não exclusivamente do romance, da prosa, romance e contos, né? A poesia, ela teve sim algumas manifestações que eu vou comentar mais tarde, mas são bem tímidas, muito tímidas mesmo, né? A poesia vai para outra vertente aqui no Brasil. Então vamos falar de romance e contos nas próximas aulas, tá? Então, para Pichl, o realismo aqui vai se dar como um confronto ao romance romântico, né? Então você vai ter as cenas da vida cotidiana, mal e bem, bonito e feio, que não vão ser contradições, mas de fato vão estar convivendo junto, né? Uma pintura fiel de situações, personagens muito concretas, personagens que você encontra aí no dia a dia, né? Então, especificamente essa volta, né, contra aquele modelo de romance romântico. O Bose, pelo seu lado, ele vai dizer que no Brasil o realismo ocorreu em duas frentes, né? Primeiro no nível ideológico. Esse nível ideológico ele vai dizer que o romance tentava trazer uma explicação do real, da realidade, né? E especialmente guiado pelo determinismo, né? Aquele que diz que o homem ele não tem sua vontade própria, ele não é o que ele quer, mas ele é sempre determinado pela raça, pelo meio em que ele está vivendo e pelo momento, né? E o segundo viés que o Bose vê é no nível estético, né? Que vai se voltar mais propriamente dito para a forma. De fato, isso vai ocorrer mais na poesia, e aí a gente vai ter o parnasianismo, tá? O romance realista, ele não é muito preocupado com a forma, ele é até descuidado com a forma. Vocês vão ver que no naturalismo há muitos autores que escrevem mal, mas o Machado de Assis é a grande exceção, né? O Machado de Assis traz um trabalho estético ali no realismo que, inclusive, ele falava mal do Eça de Queiroz por isso. Como crítico literário, ele dizia que o Eça de Queiroz tinha problemas sérios de forma, né? E o Afrânio Coutinho, ele também vai ver duas direções no realismo no Brasil. Eu acho o estudo do Coutinho mais interessante nesse sentido. Ele vai ver um romance que vinha de uma corrente social, né, que trabalharia as correntes sociais, problemas sociais, temas urbanos, vida cotidiana. Nesse tipo de romance, esse que se volta para as questões sociais, é a cidade o cenário, né? No segundo momento, ele vê o regionalismo, né? Então aí vai se voltar para regiões mais agrícolas e para regiões determinadas, né? E a gente vai ver que no naturalismo isso é bastante incidente. Por exemplo, Luzia Homem é no Ceará, né? Enfim, vão se deslocar para algumas regiões específicas. Então eu acho bem interessante essa parte que o Coutinho apresenta o realismo no Brasil. Eu acho que de fato há um romance urbano de crítica social, há um romance regionalista que se volta para o mundo agrário. Nós falávamos de uma modernização do Brasil, um processo de modernização bastante acelerado, né, nesse século, mas ainda havia esse viés agrário patriarcal que, vamos pensar bem, até hoje é muito forte no país. Então nós temos um país de contradição e a literatura realista vai mostrar isso, né? Ao mesmo tempo que você tem uma vontade, um processo de modernização, ainda se mantém uma veia, um viés, um sangue muito tradicional, patriarcal, né? E
até voltado para a agricultura, né? E finalizando, o Coutinho fala algo interessante também. Ele fala que há no romance realista uma tentativa de nacionalizar a língua. Por quê? Porque o romantismo, sim, o romantismo é aquele grande processo literário, artístico de tentar evidenciar a pátria, né? A pátria recém-nascida, né? De valorizar os elementos nacionais. Mas o Coutinho vai dizer que o romantismo ele tinha muita idealização e que de fato esse processo de trazer para a língua portuguesa um viés, um tom brasileiro vai se dar no realismo. Então, de todos esses autores, o Coutinho é o único que chama atenção para isso. Isso a gente vai analisar um pouquinho mais fortemente nos romances. Termino por aqui e na próxima videoaula nós vamos tratar do Machado de Assis, né? Para isso é muito importante que vocês vejam o filme Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque nós vamos discuti-lo, e que vocês leiam especialmente o texto do Schwartz chamado As Ideias Fora do Lugar, está bem? Bom trabalho para vocês, bons estudos, são muitos os estudos, né? Esse é um curso com muito conteúdo, um conteúdo importantíssimo, mas eu tenho certeza que vocês farão excelentes leituras. Ficamos por aqui, tchau!